Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou bem atrasadinho, mas eu entrei a tempo. Estou só colocando, vocês estão vendo que eu estou mexendo no computador, porque eu não tive tempo para nada hoje. Quer dizer, tive. O problema é que eu cheguei em casa, tinha um pão de queijo com alho, que era uma maravilha, coisa de doido, receita do meu pai, entendeu? E aí não teve jeito, eu resolvi comer um pouquinho do pão com alho, me atrasei, mas cheguei a tempo, né? Tive hoje uma atividade muito complexa, muito enrolada, que foi a atividade na Conitec, na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, né? E aí acabou que eu me atrasei. Mas consegui fazer tudo a tempo, né? E hoje a gente tem uma leitura muito importante, que a gente pode aproveitar muito. Ô, Torre! Paz e bem, boa noite, Torre. Sabe uma coisa aqui, mas você sabe o que eu vou falar agora. Hoje a gente faz memória de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres, né? Então nós celebramos hoje o Dia do Padre. Se você tiver oportunidade, né, se você tiver tempo, se você dê os parabéns para os padres que você conhece. Bernardo, eu não tenho tempo, conheço muitos padres, ou eu não tenho telefone de determinados padres. Tudo bem, não tem problema. Faz o seguinte, reza pelo seu padre. Reza por ele. Reza pelos padres que você conhece, reza pelos padres idosos, pelos padres doentes, pelos padres que têm famílias doentes, né? Já fiz isso, sabia, Torre? Sabia, você não me decepciona, você não me decepcionaria desse jeito. Tenho certeza que você fez esse momento, né? Então, né, reza pelos padres. Reza por aqueles que estão tentando ser padres, né, que estão no caminho para ser padres, que eles possam, né, dentro da, vamos dizer assim, se eles for o melhor para eles, que eles se tornem sacerdotes, que eles se tornem bons sacerdotes, né, que sejam, mostrem ao mundo o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, que mostrem ao mundo que Jesus é para nós a esperança. Até porque faço aniversário no dia do padre, todos os anos, nunca me esqueço. Não sabia que você fazia aniversário hoje não, Torre, meus parabéns. Meus parabéns, muito parabéns para você, Torre. Você é um amigo querido, uma pessoa que eu gosto muito, né? Meus parabéns, Deus te abençoe, te guarde, né? E hoje eu vou rezar as completas por você, tá? Rezarei as completas na sua intenção, né? Na sua intenção, na intenção da sua família, porque eu sei que você é um homem de família, você gosta muito da sua família, um bom exemplo para o seu filho, para a sua filha, um bom esposo. Então vou rezar por você e por sua família. As completas estarão com essa intenção. Esse talvez possa ser, não sei se é o melhor presente, mas acho que é o presente mais importante que eu posso te dar, né? Agora, você tem um macete, você tem uma boa forma de não se esquecer do Dia do Padre, né? Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai começar, né? A leitura de hoje é uma leitura totalmente conhecida, né? Mas acho que tem umas coisas legais, tem umas coisas que a gente pode aproveitar, né? E algumas coisas que a gente pode aproveitar até para os dias de hoje. Entrou mais alguém. Oi, Djalma. Oi, Doraci. Boa noite. Paz e bem, né? Eu acho que é uma questão muito interessante para a gente responder. Bom, está na hora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre ela abrirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Ana Paula entrou. Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Sabe, pessoal, essa leitura é uma leitura totalmente conhecida, né? E ela gera muita confusão. Ela gera porque as pessoas ficam aqui querendo falar sobre isso, falar sobre aquilo. Acho que aqui tem coisas importantes que nós devemos abordar, né? E aqui, vamos dizer assim, vamos pegar por partes, né? É muito interessante que Jesus está na Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma região de pagão, né? E eu acho que hoje, em 2022, essa passagem, se passar numa região de pagãos, tem um significado especial para nós. Nós temos um Papa, o Papa Francisco, que nos chama a ser igreja em saída, ir ao encontro das pessoas. E a gente vê que Jesus várias vezes esteve no meio de pagãos. Para Jesus não havia uma restrição, né? Jesus, ele até tem algumas coisas interessantes. Ele fala sempre, né, por exemplo, ele anuncia primeiro o reino aos judeus. Isso faz sentido. Por quê? Porque a promessa foi feita inicialmente aos judeus, mas ele não se restringe aos judeus, né? Por quê? Porque a salvação é para toda a humanidade. É muito interessante a gente entender isso. Como outra coisa que é clara na Bíblia é que Jesus tem uma preferência pelos miseráveis, pelos pobres. Ele várias vezes fala isso. Inclusive, quando ele narra o fim dos tempos, né, o início das 6 questões que podem te salvar são questões de miseráveis, né? Um amigo meu, Padre Ricardo, costuma dizer assim: nós seríamos julgados pelos desesperados. É interessante você pensar isso, né? E aí, Jesus tem uma opção pelos pobres, né? A Igreja da América Latina, em Puebla e Medellín, fala na opção preferencial pelos pobres, né?
No Concílio Vaticano II, no Pacto das Catacumbas, se fala de uma opção preferencial pelos pobres, porque algumas pessoas não entendem isso, né? Quando a gente diz que Jesus ama o pobre, que Jesus tem uma opção pelo pobre, é claro que ele não deixa de amar o rico, mas ele tem uma preocupação especial com o miserável. E isso deveria ser também uma preocupação nossa. Nós deveríamos nos preocupar primeiro com aqueles que não têm nada, depois com aqueles que têm pouco, depois com aqueles que têm alguma coisa. Ah, Bernardo, e você? Eu sinceramente, pessoal, devo estar nos últimos da fila. Ah, Bernardo, mas tem gente que é muito mais rica que você. Tem. Mas, sinceramente, eu tenho a minha roupa, eu tenho a minha casa, eu tenho luz elétrica, eu tenho telefone, eu tenho televisão, eu tenho comida, eu tenho lazer, eu tenho cultura. Eu não preciso de praticamente mais nada na vida, né? Entendeu? Tudo bem, se tiver a paz na terra, né, eu agradeço. Mas aí também sou eu e a torcida do Flamengo e do Corinthians junto, né? Então não adianta, né? E aí ele continua perguntando uma coisa que é interessante, né? Ele pergunta quem as pessoas dizem e depois ele pergunta aos discípulos: de vós, quem dizeis que eu sou? Sabe, pessoal, essa pergunta devia ser respondida por cada um de nós de tempos em tempos. Sei lá, cada 2 meses eu deveria olhar e perguntar, me olhar no espelho. Ninguém precisa saber a sua resposta. Sua resposta é sua. Você não precisa dividir ela com ninguém. Cada 2, 3 meses, olha no espelho e responde a pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Pedro fala, tu é o Messias, o Filho do Deus vivo, mas isso é muito mais do que um título. O Messias é aquele que restauraria toda a ordem do universo. Dizer que ele é o Filho do Deus vivo significa que esse Deus é vivo, ele é o Deus dos vivos. E que, portanto, até aqueles que estão mortos, vivos estão. Eu costumo dizer que antigamente falava assim, fulano era uma pessoa boa. Atualmente eu não falo. E quando falo, me corrijo, né? Então, ô Marcela, boa noite, paz e bem. Então, por exemplo, né, quando eu falo assim, meu tio Vicente de Paulo é uma pessoa que eu gosto. A pessoa, Bernardo, seu tio Vicente? É, meu tio, não é seu primo, não é meu tio Vicente. Ele nasceu e morreu um pouco depois de nascido. Foi batizado pelo meu avô. Você conheceu ele? Não, mas ele é vivo. Não está conosco, mas ele é vivo. Meu avô Toninho, meu avô Gladstone, minha avó Cordélia, minha avó Zélia, meu tio Bernardo, são pessoas vivas. Seu Armando, meu sogro, dona Irma, minha sogra, pessoas que eu admiro muito, gosto muito deles. Não é gostava, porque eles estão vivos até hoje. Meu Deus é o Deus dos vivos. Mas o que significa para você ser quem? Como você responde a pergunta? Quem é Jesus para você? Você pode dizer, Jesus é meu norte, Jesus é meu padrão, Jesus é Deus encarnado para me salvar? A resposta é sua. E provavelmente ela, em momentos diferentes da sua vida, tem respostas diferentes. Quando eu tive a época da doença mais difícil da minha esposa, a época mais difícil da doença dela, sinceramente, Jesus era a minha tábua. Tábua, Bernardo? É. Já viu aquela pessoa que naufragou, está lá se debatendo no rio, no mar, e pega uma tábua? A única coisa ali que mantém as pessoas acima da superfície é aquela tábua que a pessoa é. Jesus era a minha tábua. Era onde eu encontrava repouso, era onde eu encontrava descanso, era onde eu encontrava força para continuar. Né? Hoje, talvez Jesus para mim não seja uma tábua, porque eu não estou precisando dessa tábua. Talvez Jesus hoje, se eu tivesse que definir, é o Deus vivo, encarnado, que veio para me salvar. A quem eu
quero, sinceramente, poder chegar no fim da minha vida e responder as perguntas e ouvir dele: vinde bendito do meu Pai, porque tive fome e deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e me acolhestes, estava doente, preso e vieste me visitar. E daqui a 2 meses? Não sei, pessoal. Mas isso não é importante. O importante é que ele perguntou para você e você tem que responder isso. E é muito interessante, porque logo depois Jesus revela o plano. O plano é salvar a humanidade. Só que, infelizmente, eu vou ser morto. E aqui eu quero fazer uma observação, porque eu já fiz essa observação numa reflexão, mas eu quero trazer essa observação de novo. Jesus não fala, eu devo morrer. Ele fala, eu devo ser morto. Por que isso é importante? Isso é importante porque muda a nossa visão. É muito comum as pessoas acharem que Deus exigiu a morte do seu filho para nos salvar. Deus fez o sacrifício da morte do filho para nos salvar. Não. No plano de Deus não existe morte. Não havia no plano de Deus para a salvação da humanidade a figura da morte de Jesus. A morte é externa. Eu devo ser morto. Por quê? Porque as pessoas não aceitaram a palavra de Jesus. Porque o amor, a misericórdia, a inclusão, a acolhida era insuportável para aquelas pessoas. E é por isso que Jesus fala depois para Pedro, tu pensas com a cabeça de homem, não com a cabeça de Deus. Essa é uma coisa muito importante. Nós devemos nos moldar a Jesus. Não dá para a gente se moldar a Deus, porque a gente não consegue ver Deus. A gente não consegue ter uma ideia do que é Deus. Né? É até muito interessante que eu digo que a Trindade ela é importante, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é importante para nós, porque senão a gente não entende. Né? É que nem o Papa Francisco falou outro dia, e que tem muita gente distorcendo, porque ele falou assim, em quem a senhora acredita? Em Deus. E ele falou assim, mas Deus ninguém sabe como é que é, ninguém sabe como é que a pessoa vê Deus, como é que é Deus. Então, para as pessoas, Deus não existe. Existe Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque esses são visíveis, esses são palpáveis, esses são entendíveis. E aí é claro que tem gente que fica lá, corta o pedacinho dizendo que o Papa disse que Deus não existe. Mas isso aí é típico, né? Alguém quer atacar o Papa, faz uma besteira dessa. E tem muita gente que inocentemente cai. Tem muita gente que passa por maldade. Então, se vocês virem esse vídeo, já sabem do que eu estou falando. Então, não tenta pensar com a cabeça de Deus. Tenta pensar com a cabeça de Jesus. Jesus é Deus encarnado na forma de um ser humano e que nos ajuda a viver essa realidade. Essa realidade de onde a gente achar que a gente tem que pensar com a cabeça do ser humano. Né? Eu vejo de vez em quando gente falando assim, Bernardo, você vai ter uma mansão no paraíso. Mas por que eu vou ter uma mansão no paraíso? Porque você faz muita coisa pela igreja. Meu amigo, se eu tiver uma tenda no paraíso, eu já estou contente. Porque muito mais importante da moradia que eu vou ter no paraíso é a possibilidade de estar com Deus. Né? Entrou alguém aqui, Olice Soares, eu não sei quem é. Mas boa noite, paz e bem. Então, vamos parar de pensar com a cabeça de homem, pensar com a cabeça de Deus. Esse foi o erro de Pedro. Pedro achou que tinha que ser um triunfo, um Deus imperador, um Deus rei, um Deus general que estabelecesse a ordem com o cetro do poder, com seu exército de anjos. E Jesus falou assim, não, eu sou um pobre miserável, trabalhador braçal. Esse bando de gente vai fazer um monte de maldade comigo e vai me matar. Meu pai não quer que eu morra, mas eles vão me matar.
E aí aquele problema, porque as pessoas às vezes não conseguem. Ô JR, boa noite, paz e bem. As pessoas não conseguem entender. Né? Torre está falando, cá entre nós, o que mais tem acontecido é distorção e omissão de parte dos discursos do Papa Francisco, seja pela imprensa, seja pelo próprio tradutor do Vaticano. Fico perplexo com essa cara de, minha amiga, é direto, é assim mesmo, todo mundo tem essas coisas, né? A Olice falou, é a Lili da Pastoral da AIDS de Duque de Caxias. Ô, querida, que bom te ver aqui. Boa noite, paz e bem, amada. Sim, Torre, tem muita gente distorcendo muita coisa. Né? Aliás, em setembro nós vamos estudar o livro de Josué, que é um livro super distorcido. Então, se preparem. Acho que eu vou até planejar uma live falando sobre isso, porque é punk. O negócio é punk, tá? Bom, pessoal, então o importante é isso, né? Que a gente sempre possa pensar a nossa vida pelos olhos de Deus, que a nossa boca fale as palavras de Deus, que as nossas ações sejam as ações de Deus. Bernardo, eu não sei fazer isso. Tudo bem, eu entendo. Faz o seguinte, siga como Jesus. Né? Tem até uma música, acho que era do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, né? Faça isso, siga como Jesus, tá? Fale o que Jesus falaria, cuide como Jesus cuidaria, haja como Jesus agiria. Eu garanto que no fim vai valer a pena. Amém? Bom, pessoal, consegui, mantive o tempo. Faltam 8 minutos para as 8 horas. Né? Hoje, para quem não sabe, hoje é dia do padre. Né? Então, se vocês puderem, né, deem parabéns para os padres. Se não, rezem por eles, pelas famílias deles, por aqueles que querem ser padres. Rezem acima de tudo, para que o padre possa mostrar ao mundo o real amor de Jesus. Que o padre possa mostrar ao mundo o Jesus que ama, o Jesus que acolhe, o Jesus que inclui, o Jesus que perdoa. Né? Aquele Jesus que se mostrou várias e várias vezes para nós no dia a dia. Tá? Essa é a coisa mais essencial que vocês podem fazer. Né? Sigam por aí. Né? A Lili está dando parabéns para todos os padres. Isso mesmo, Lili. Reza também por eles. Né? Djalma e Doraci estão mandando beijinho. Opa! Beijinho. Nunca ganhei beijinho na live. Que maravilha. E estão mandando um amém. Que bom. Né? Pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. E marcando encontro com vocês amanhã, às 19h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de São João Maria Vianney, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuidem, se protejam, sejam exemplos ao mundo. A gente se vê amanhã às 19h30. Boa noite, paz e bem. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.